E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de equilíbrio de corpos extensos, e a questão diz o seguinte: uma barra de peso desprezível está em equilíbrio na posição horizontal. Então isso aqui é importante pra gente, ó, conforme o esquema a seguir. As massas de 90 e 1,5 kg se encontram em suas extremidades, sendo que o ponto de apoio está a 40 centímetros da extremidade da direita, conforme está na figura. Qual o valor da distância x, no caso ele é a extremidade da esquerda, né, do apoio até a extremidade esquerda, para manter a barra em equilíbrio? Então é isso, a gente quer manter o equilíbrio dessa barra. Uma coisa importante é que ela fala que a barra tem peso desprezível, né? Ou seja, as forças que a gente vai trabalhar são associadas a unicamente aquelas duas massas ali. Tá, perfeito. O que eu tenho que me ligar então neste probleminha aqui? Primeiro, que quando a questão ela fala sobre equilíbrio, o que isso tem que significar para mim, né? Quando eu digo que a barra está em equilíbrio ou que eu quero manter ela em equilíbrio, tá? A palavra equilíbrio é meio que um código, né? Equilíbrio é meio que um código para vocês entenderem o seguinte. De maneira geral, equilíbrio, quando a gente fala em forças, vai representar que a força resultante sobre aquele corpo é zero. Em qualquer condição que a gente estiver falando de força e equilíbrio, a gente vai pensar nisso. E além da força resultante ser zero, a gente também pode dizer que em situações de equilíbrio o momento da força resultante também vai ser zero. O momento resultante, né, também vai ser zero. Só que o momento a gente só vai usar quando estiver falando de corpos extensos, que é o caso que a gente tem uma barra de um comprimento considerável com pontos onde as forças estão sendo aplicadas em lugares diferentes, e aí o momento tem a ver com o giro, né? Seria mais ou menos o giro, a possibilidade de giro ou o giro de fato que essa barra vai dar dentro da situação. Como ela está em equilíbrio, ela não vai girar, mas como eu disse, é a tendência do giro, né, que a gente tem nessa situação. Bom, vamos lá. Sabendo isso, o que eu falo para os alunos sempre? Vai resolver uma questão de torque, tenta seguir o passo a passo. Só que passo a passo. O primeiro passo é coloque as forças no problema. Quais são as forças que a gente tem? Bom, lá na extremidade eu vou botar bem aqui, né, nessa partezinha, para a gente poder usar as distâncias, né? Porque por mais que o desenho não esteja fielmente, tal, a gente vai considerar que todo o peso está aqui, tá? A gente vai usar o peso desse cara aqui, né? O peso desse bloco, chamado de bloco da direita, tá? E o peso dele a gente sabe que seria o quê? Seria a massa dele vezes a gravidade. Beleza? Vou botar assim, ó, a massa dele de 1,5 vezes a gravidade. Só a gente sabe que a gravidade é 10, tá? Deixa assim que eu quero te mostrar um detalhe. Do outro lado nós temos um outro peso, que seria o peso da esquerda, que seria a massa dele vezes a gravidade. Beleza? E bem no ponto de apoio a gente tem uma força que seria a força normal, que não vai importar para nada pra gente, mas seria a força normal. A gente não tem o peso da barra, então a princípio é isso aí. Só que tu percebe que a questão ela tá te perguntando sobre distância. Não tem como eu aplicar isso aqui e achar distância, né? Eu consigo com isso aqui achar o valor da força normal, por exemplo. Então eu vou ter que aplicar a questão do torque, porque o torque tem a ver com distância. Para quem não lembra, o torque ele é calculado como a força que tu aplica vezes a distância que o eixo se encontra da linha de aplicação dessa força. Então o torque, o momento da força, envolve distância, e eu vou aplicar isso aí. O segundo passo para eu poder aplicar o torque é identificar o eixo. Identifique o eixo de rotação. Nesse caso o eixo é bem fácil, o eixo seria o ponto de giro, né? E o eixo nessa situação ele se encontra aqui, que é justamente o ponto de apoio, tá? Eu colocar o eixo ali, além de ser uma situação meio óbvia, né, uma situação meio evidente, eu também me facilita, porque eu não tenho a força normal, eu não quero saber nada em relação a ela, e eu consigo anular ela do meu problema para usar a questão do torque. Por quê? Porque, como eu disse, o torque é o giro, e quando eu tenho uma força sobre o eixo, essa força ela não consegue girar o corpo, ela não produz torque nesse corpo. Então, força sobre eixo, torque é zero, eu tiro do problema. Agora é só eu analisar os torques. E a jogada aqui para analisar os torques é tu entender o seguinte, para que o torque resultante seja zero, então significa que os torques no sentido anti-horário
eles têm que ser numericamente igual aos torques no sentido horário. Aqui é uma questão mais fácil porque eu tenho só duas forças. Se tu olhar com atenção, a força da direita, o peso da direita, ele está puxando para baixo do lado direito do eixo e ele vai produzir um torque, um giro, né? Nesse sentido, ele faria essa barra girar nesse sentido se não tivesse a força lá do outro lado. Então o torque do peso da direita, ele tem sentido horário. Agora o peso da esquerda, o torque dele tem sentido anti-horário, porque ele está do lado esquerdo do eixo e ele produziria um torque que faria essa barra girar nesse sentido anti-horário. Então é aquilo, os torques nos sentidos anti-horários têm que ser iguais aos torques no sentido horário. Então aqui, ó, no sentido anti-horário, o que eu tenho? Eu tenho o torque do peso da esquerda. E no sentido horário, eu tenho o torque do peso da direita. É exatamente essa ideia, tá? Se os torques forem iguais, ele não vai girar para nenhum lado, porque um vai anular o outro e a barra vai ficar em equilíbrio, seguindo a ideia de torque resultante sendo zero, conforme o que a gente viu aqui. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou botar as fórmulas, né? Como é que calculo o torque do peso da esquerda? É o peso da esquerda, que é o que? A massa vezes a gravidade, né? Vezes a distância que esse peso está do eixo. Por isso que é importante tu colocar o eixo também, ó. A distância é daqui até aqui, ó, que a gente vai chamar de x, né? Que é o que a questão quer que eu descubra. X. A distância, agora eu vou fazer isso com o peso da direita. O peso da direita é a massa dele vezes a gravidade, vezes a distância que ele está, que a questão já me deu aqui, ó. Não preciso nem desenhar, ó. Daqui até aqui, ó, eu tenho 40 centímetros. Então eu boto aqui 40. Agora tu entende por que eu fiz isso. Olha só, quando tu estiver trabalhando somente com forças peso, tu pode botar direto a massa no problema. Não precisa nem olhar para a gravidade, né? Esquece a gravidade e trabalha direto com a massa. E aí fica mais fácil, tá? Que é só um cálculo a mais que tu vai fazer. Então vai ficar 90 vezes x igual a 1,5 vezes 40. Aquele 90 ali vai passar dividindo, então vai ficar assim, ó. 1,5 vezes 40 dividido por 90. E agora tu faz o teu cálculo aí, né? Dá pra gente cortar esse zero com esse zero. E aí multiplica em cima ali, ó. X vai ser igual ao que então? 1,5 vezes 4 dá 6, dividido por 9. Aqui tu vai dar uma simplificada, né? Divide em cima e embaixo pelo mesmo valor. No caso, divide em cima e embaixo por 3, para dar uma simplificada. E aí vai ficar então 2 terços de centímetro. Essa é a minha resposta. 2 terços me leva para a resposta da alternativa D, que é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!